Agora sim, irmão Vicente, é o pregador dessa noite, vai nos trazer a mensagem do Senhor. Estenda uma de suas mãos em direção ao altar, vamos orar pelo servo do Senhor. Amado Deus, aqui está teu servo e eu quero apresentá-lo diante da tua face, para o Senhor usá-lo segundo a autoridade do nome de Jesus. Não seja ele, seja o Senhor. Faça o Senhor na vida dele e através da vida dele. Enquanto o Senhor o abençoa, abençoa a sua casa, sua família e os seus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Como é bom estar na casa de Deus, né? Como é bom estar aqui presente com vocês, também os irmãos que estão através da live aí assistindo, que Deus possa estar trabalhando na sua vida e na vida de cada irmão aqui também. E hoje eu trouxe para a gente conversar, amados, um tema que a gente tem escutado aqui desde o início do culto, né? Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha nas nossas vidas, né? E eu queria compartilhar com os irmãos um tema que para mim também é muito precioso, e eu tenho certeza que para os irmãos também, que é a passagem de Jesus por nosso mundo, né, como pessoa, caminhar pela terra e trazer alguns exemplos, né, daquilo que ele tem feito. E aí eu trouxe para a gente um tema chamando Caminhando na Fé sobre as Águas. Com certeza os irmãos conhecem Mateus 14, 22, né? Que é uma passagem muito conhecida, né? Que é a passagem onde um dos seus servos, um dos seus apóstolos, né, caminha sobre as águas. Mas antes, para a gente poder entender um pouquinho o contexto da história, eu queria contar um pouquinho o que aconteceu antes dessa passagem, né? Por que Jesus estava ali e por que aconteceu aquela passagem. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai lá em Mateus, e você começa a caminhar na história de Mateus, você vai ver que Jesus, ele saiu para esse local por um motivo, né? Ele estava em um determinado local e recebeu uma notícia que um dos seus amigos, né, vamos dizer assim, João Batista, tinha sido morto, tinha sido decapitado. E isso deixou Jesus triste, como deixaria qualquer um de nós. Um dos seus amigos, uma daquelas pessoas que também estavam professando a fé em Deus, falando sobre Deus, falando sobre a vinda de Jesus, sobre o Jesus que já estava caminhando sobre a terra, e essa pessoa é morta, perde a cabeça, através de um pedido de uma moça, né, ali para o rei, e ele acaba cumprindo, entregando a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí Jesus recebe essa notícia, ele fica triste. É interessante que a passagem, para quem depois quiser ler, antes ali em João Batista decapitado, está lá em Mateus 14. E fala que quando Jesus recebeu a notícia, ele entrou num barco e foi para um local deserto, porque ele queria ficar sozinho. Então você imagina, Jesus, quando ouviu aquela notícia, ele se entristeceu, isso é o meu pensamento. E ele ficou triste, ele quis ir para um local só, que provavelmente para chorar, falar com Deus sobre aquilo que tinha acontecido, porque o coração dele estava triste. Mas a multidão que já acompanhava Jesus, ouvindo falar que Jesus estava indo para um determinado local, o que ela fez? Saiu andando em direção onde Jesus estava indo. E ali ela chegou, a multidão. E quando Jesus chegou, que desceu do barco e percebeu que ali já tinha uma multidão, mesmo ele triste, com aquilo que tinha acontecido com João Batista, mesmo ele estando comovido com a perda de um amigo, Jesus ainda curou pessoas que ali estavam. E quando Jesus curou aquelas pessoas, essas pessoas acabaram ficando ali, chegando mais gente, mais pessoas para estar ali naquele local. É interessante que logo na frente nós temos uma outra história, uma outra parte da história que conta que quando Jesus viu que a multidão era grande e já estava tarde, não tinha o que dar para essas pessoas comerem. Mas mesmo assim, Jesus falou para os discípulos: dê de comer a elas. E aí o que acontece? Os discípulos falam: Senhor, mas não temos o que dar, a não ser o quê? 5 pães e 3 peixinhos.
E Jesus pediu que viesse, e aí tem a história da multiplicação. Foi a primeira multiplicação dos pães. E aí acontece que logo depois disso, Jesus ali ainda, conversando com seus discípulos, ele tem uma passagem que agora a gente vai começar a ler. Pode passar, por favor. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele, para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. É interessante que Jesus ele foi para ali para ficar sozinho, mas já não conseguiu estar sozinho, né? Porque ele já tinha uma multidão. E aí Jesus insistiu. Algumas versões da palavra de Deus fala que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Algumas versões insistiu que os discípulos entrassem no barco. E outras versões Jesus fala, pediu para que eles entrassem no barco, para que eles fossem para outro lugar, para sair dali. E acontece o quê? Aí ele pede para que os discípulos fossem na frente. E ele ficou ali para despedir da multidão que ali estava. Porque ele ainda queria fazer o quê? Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Jesus, no primeiro momento ele foi para aquele local para ficar sozinho. Ele queria ter um lugar deserto para ele orar. Ele queria ter uma conversa mais íntima com Deus. Só ele e Deus. Interessante que quando a gente vai ver a história, a multidão estava lá com ele durante o dia, esteve ali com ele durante o dia, se alimentou com ele ali, mas depois, a hora que Jesus foi orar, a multidão foi embora. E nós muitas vezes fazemos o quê? Muitas vezes na casa de Deus, né? O pastor está falando da semana de oração, né? Muitas vezes nós fazemos o quê, amados? Quando nós precisamos orar, nós muitas vezes nos acovardamos. Muitas vezes nós não usamos a orar com fervor a Deus. Interessante que quando nós temos uma intimidade com Deus, Deus nos coloca mais algumas coisas. Passa, por favor, irmão. Jesus orou à parte. E quando eu falo orou à parte, amados, muitas vezes nós achamos que você e eu, nós temos que ficar orando na frente das pessoas, mostrando que eu estou orando. Não. O próprio Jesus disse ali para a gente que ele orou à parte, ele estava sozinho orando a Deus. Então, se você está em casa sozinho orando a Deus, você está fazendo certo também, não está errado. Por quê? Porque você está tendo intimidade com Deus. Mas se você está na igreja orando, também tem intimidade com Deus. Porque se você está ligado com Deus, Ele conhece o seu coração. Se você não está ligado com Deus, você está ligado com o homem, mostrando para o homem ou para a mulher que você está orando, você está satisfazendo só a sua carne. Porque você está fazendo o quê? Mostrando para as pessoas que você é uma pessoa de oração. Mas às vezes essa oração não chega até Deus. Porque existe muitas vezes um véu que te bloqueia. Muitas vezes aquele véu que é da inveja. Muitas vezes aquele véu que é muitas vezes um véu que te proíbe de chegar na presença de Deus, que é muitas vezes aquele do pecado, da sua falha de comunicação com Deus. É interessante que existem momentos que devemos nos afastar das coisas deste mundo para buscar a comunhão e ter intimidade com Deus. E como que eu e você temos intimidade com Deus, amados? Quando nós começamos a falar de intimidade com Deus, eu comecei a lembrar de algumas coisas que acontecem muitas vezes nas nossas vidas, né? Eu lembrei de algumas vezes, amados, isso 1987 mais ou menos, quando Deus usou de uma ocorrência, de um acidente comigo, de carro, para já dar o primeiro toque na minha vida com relação a seguir os caminhos do Senhor. E às vezes a gente ainda não percebe. Naquela época eu era jovem, tinha lá meus 19 anos, e um acidente quase tirou a minha vida e de mais 3 amigos. E Deus usou aquele momento para poder falar comigo. E eu ainda não tinha entendido o que Deus queria da minha vida. Porque às vezes a gente não está preparado para ouvir o que Deus fala. Eu lembro que naquele dia, 19 de dezembro de 1991, quando aconteceu o acidente, eu estava em Presidente Prudente. Eu era de um grupo de jovem da Igreja Católica. Mas já tinha conhecido a palavra, já tinha ouvido falar de Jesus. Os meus tios, meus avós eram evangélicos. Só que eu não tinha tido a experiência com Deus como deveria.
E ter experiência com Deus, amados, é ser muito mais do que simplesmente falar que é um cristão. Ter experiência com Deus é você caminhar junto com Ele. É você andar com Ele. E muitas vezes nós achamos no nosso coração que falar que é crente já é o suficiente. Hoje na escola dominical, é interessante que esse assunto veio à tona, que há alguns anos atrás, 2000 e pouquinho, era muito comum nas novelas aí da TV Globo, falar sobre o povo evangélico aparecer na novela, mostrar o povo evangélico, porque nós, como cristãos, estávamos crescendo. A comunidade evangélica era muito grande, estava grande, e o povo percebeu, as novelas perceberam que precisava falar também com esse povo, falar conosco. Então eles perceberam que eles precisavam introduzir curiosidade em nossas vidas, para que nós pudéssemos ver e assistir através de uma novela, para ver, olha, na novela falou sobre crente, né? E muitas vezes nós somos enganados, amados, pelas coisas que aparecem nessas novelas, nessas coisas que estão rodando no mundo, como uma isca para te tirar do caminho do Senhor. E foi o que aconteceu naquele 1991. Eu estava ali caminhando, achando que eu estava no caminho certo, no grupo de jovens da igreja, e nós preparamos uma festa de final de ano com o grupo. E Deus já tinha falado comigo durante aquela semana, que Ele queria me mostrar alguma coisa, mas eu não estava entendendo. E aí quando eu percebi, durante o acidente de carro, que Deus falou comigo, ainda não tinha entendido, até acontecer o acidente. Eu lembro, amados, que naquele dia, quando o carro bateu, uma coisa veio na minha mente, parece incrível, parece que é história que nem a pessoa fala, isso não aconteceu, amados. O carro bateu e capotando. A única coisa que eu falei antes, eu não apaguei, fiquei acordado, falei, meu Deus, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Aí eu falei, Senhor, protege meus amigos que estão no carro, não deixe que nada aconteça com eles. E nisso eu fui orando em espírito, já falando com Deus. E nisso, quando o carro parou, ele parou de capotar, tentei abrir minha porta, não consegui. Minha porta estava travada.